Então, agora, na segunda definição dos signos do zodíaco, nós vamos abordar um tema que pode ter 4 ou 5 partes. Eu estou particionando em vídeos de, no máximo, 10, 11 minutos, né? E essa parte aqui dos elementos, nós vamos ter que ter 4 divisões ou mais, porque existem alguns conceitos sobre os elementos que eu vou ter que passar aqui para vocês verem o quanto é importante como nós estudamos essas coisas sobre o zodíaco, sobre os signos do zodíaco. É uma coisa simples, mas existem muitos conceitos profundos, né? E um deles é sobre os elementos. E nós vamos abordar agora os elementos dos signos do zodíaco. Vejam aí na ferramenta que eu apresentei para vocês, o FreeMind, né, o mapa mental, o segundo elemento aí que está expandido, que é justamente sobre os elementos do zodíaco, do mapa, dos signos, né? Então veja aí, o fogo, terra, ar e água. São 4 elementos, tá? É importante a gente saber que dentro do esoterismo hindu, que foi assimilado pelo Ocidente, inclusive, tá? Algumas escolas de mistério antigas adotaram todo esse conhecimento sobre os elementos que são conhecidas no esoterismo hindu, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o sistema dos 5 elementos. A teoria é que o universo é formado por esses 5 elementos, ou seja, tudo que existe, ele existe como uma constituição desses 5 elementos, tá? Na astrologia, nós vamos usar principalmente 4 elementos, que é fogo, terra, ar e água. Mas existe um 5º elemento, que é o Akash, que é o éter, tá? Que é o elemento mais sutil de todos. E é deste elemento, do Akash, que surge toda a matéria, todas as outras coisas. O Akash é traduzido como éter, tá? Então, você tem que entender que o éter, ele permeia toda a natureza, todo o nosso universo. Tudo que existe, toda a matéria existente, ela se mantém assim, com um determinado padrão vibratório, graças à energia do Akash, tá? Então, veja aí que nós estamos num conceito super profundo, tá? E no hinduísmo existem escolas que estudam esses elementos e aplicam esse conhecimento na vida prática. Isso pode ser aplicado na vida prática. E eu estou apresentando aqui para vocês uma imagem aqui de um diagrama que faz a distribuição, tá? A distribuição das horas do dia, tá? Das horas do dia e a partir do nascer do sol, de uma certa hora, um determinado elemento vai vibrar no éter, tá? Então veja aí que é um conceito que muitas pessoas vão ficar doidas. Que é isso? Isso aí é astrologia? Aí é que eu vou ter que dizer para você que a astrologia védica, ela inclui
o conhecimento de vários conceitos profundos sobre a natureza, sobre a espiritualidade, sobre a matéria, sobre a vida, né? E esse é um deles, né? Então, a partir do momento do nascer do Sol, o elemento éter começa a vibrar no local. E a partir de alguns minutos depois, cerca de 24 minutos, um outro elemento entra, começa a vibrar. Isso quer dizer que a partir de determinado momento, quando o éter está vibrando, certas coisas são mais positivas de serem feitas naquele momento. Por exemplo, meditar, ficar em silêncio, ou fazer orações, ou alguma prática, atitude espiritual. Agora, por exemplo, a ascensão da Kundalini, quando o elemento ar, que a gente chama de Vayu, vibra no éter, aí outras coisas são boas de serem feitas, né? Como praticar mantra, estudar, atividades intelectuais principalmente, coisas que envolvam movimento, tá? Então não vou ficar eu não vou apresentar aqui todo esse sistema, mas estou dando só uma ideia de que esse estudo é um estudo muito profundo e importante. No momento, é importante você lembrar o quê? Tá? Lembrar que toda a natureza ela é formada pelos 5 elementos. O éter está em tudo, mas tudo é formado desses 5 elementos. Em determinado objeto, ou determinada coisa, ou em determinada pessoa, um determinado elemento pode estar vibrando mais ou menos, né? De acordo com o mapa astrológico, a gente pode identificar isso, tá? Então, voltando aqui para o mapa, os signos de fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, né? Eles têm algo em comum, compartilham algo em comum que tem a ver com a natureza do elemento fogo. O fogo é o elemento associado à guerra, ao combate, à atividade física, aos exercícios, aos esportes, à competição, tá? Então, esses signos têm isso em comum, essa natureza do elemento fogo em comum. Os signos de terra, que são Touro, Virgo, Capricórnio, têm outra coisa em comum, porque a terra é o elemento de onde surge a matéria, né? Onde surge o alimento, onde surge o comércio, em função, né, que surge, por exemplo, quem cultiva a terra e planta, produz um determinado alimento, precisa vender esse alimento, tem que comercializar. Então a terra está associada a lidar com o dinheiro, lidar com o mundo material, a se alimentar, né, e alimentar os outros, né? Então, a terra tem a ver com a natureza prática da vida, né? E o elemento ar, tá, já está associado ao lado mais intelectual, porque o ar tem muito a ver com a respiração, com o sistema nervoso, né? Então, Gêmeos, Libra e Aquário são signos mais intelectuais, estão mais ligados à atividade social e intelectual, criativa, artística, né? Que tem a ver com o elemento ar. Já os signos de água, Câncer, Escórpio e Peixes, tem muito a ver com o lado espiritual e o lado emocional. Ou seja, Câncer tem a ver com a natureza maternal e protetora,
né, de dar suporte, alimento, de proteger a família, de estar também protegido na família. E Escorpio tem a ver muito com a natureza combativa, né, mas com emoção, né, não combativa só por esporte, como seria em Áries ou em Sagitário, né? Então, e Peixes tem a ver com o amor universal, com a compaixão, a capacidade de entrega, de renúncia, né? Tem a ver também com a sensibilidade artística, mediúnica, a busca da espiritualidade, a fé, né? Então, o elemento água une esses três signos com um laço de características envolvendo a emoção, a sensibilidade, o psiquismo, enquanto o elemento ar já une Gêmeos, Libra e Aquário com, com o lado mais artístico, intelectual e social, tá? Então, vejam aí, nós fizemos uma pequena definição, né? E eu vou explorar mais aqui essa conceituação dos elementos no próximo segmento, mas ainda parte dessa segunda definição dos signos do zodíaco.